Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária e hoje vocês vão me acompanhar no desafio do primeiro capítulo. Para quem não conhece esse desafio, ele consiste em você selecionar alguns livros para realizar a leitura do primeiro capítulo. E aquele capítulo que mais despertar o seu interesse, mais te impactar de alguma forma, é o livro que você vai escolher ler. E por que eu decidi fazer esse desafio? Existem algumas séries que são muito hypadas, mas eu ainda não li. E vocês estão sempre recomendando, e existe uma cobrança, na verdade mais uma autocobrança, para que eu leia essas séries então. Eu decidi que aos pouquinhos então eu ia encaixar esses livros aí entre as minhas leituras e dar uma chance para essas histórias, porque por mais que eu ainda não tenha lido, o interesse ainda tá ali, sabe? Só que eu fiquei em dúvida, tipo, qual livro eu vou ler primeiro? Então eu decidi fazer esse desafio, então. São séries muito hypadas, gente, e eu quero saber pra quem que vai a sua torcida. Mas antes de eu mostrar pra vocês quais livros eu vou ler, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações do canal. Isso se você gosta de livros, é claro, principalmente fantasia e ficção científica. Então bora lá, gente. Eu vou ler, eu baixei a amostra de todos esses livros aqui no Kindle, porque eu não tenho nenhum físico, e eu vou ler na ordem que está aqui. Então, ó, um spoiler, não sei se dá pra enxergar. O primeiro capítulo que eu vou ler vai ser de Os Garotos Corvos, da Meg Stiefvater, não sei como fala o nome dessa autora. Depois eu vou ler o primeiro capítulo de Um Tom Mais Escuro de Magia, da Victoria Schwab, né? Depois eu vou ler o primeiro capítulo de Jogos Vorazes. E por último eu vou ler então o primeiro capítulo de Fúria Vermelha. Pra quem que vai a sua torcida? Então cada vez então que eu completar o primeiro capítulo de algum desses livros aqui, agora eu vou começar com Os Garotos Corvos, eu volto pra falar como é que tá sendo essa experiência, o que eu achei do primeiro capítulo, e já escreve aí nos comentários pra quem que vai a sua torcida. Eu tô muito ansiosa pra saber quais desses livros eu vou ler primeiro, e tô bastante curiosa então pra começar esse desafio. Bora lá? Voltei. Bom, gente, eu sabia que esse ia ser um desafio muito difícil. Afinal, essas séries não são hypadas à toa, né? Eu li, então, o prólogo e o primeiro capítulo de Os Garotos Corvos e eu adorei. É o primeiro, hein? Bom, aqui a gente tem a Blue. Ela faz parte de uma família de videntes e desde muito cedo ela sabia que se ela beijasse o verdadeiro amor dela, ele ia morrer. Então ela cresceu com essa constatação e agora ela tem 16 anos e ela tá passando ali por uma crisezinha de identidade, o que é normal para uma adolescente, porque diferente do restante da família, ela não tem o poder, né, da vidência. Ela é como se fosse um amplificador, né? Ela deixa os dons do pessoal da família mais forte, mais intenso, mas ela mesma não consegue ver nem sentir nada, né? Então aparentemente ela tem uma relação muito boa com a mãe, né? Mas é a chegada da tia, que a tia, ela é uma vidente, mas ela é mais popular. Ela tem programa na TV, as pessoas conhecem ela, enquanto o restante da família atende mais o povo local ali da cidadezinha dela, né? E a chegada da tia dá uma desestabilizada nela, porque a tia é um pouco mais misteriosa e ela já chega falando que esse é o ano em que a Blue vai se apaixonar, né? E ela já tinha colocado na cabeça dela que ela não ia se apaixonar por ninguém. Só que a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então a chegada dessa tia Nive dá uma desestabilizada nela. E falando então sobre o que eu gostei. Gostei muito da escrita da Meg Stiefvater. Gente, como fala o nome dessa mulher? Stiefvater? Vou falar de Stiefvater. Gostei muito da escrita da Meg Stiefvater. Todo esse tom de mistério e místico da história, assim, me deixou muito curiosa, gente. Eu quero continuar esse livro. Como é que essa história vai se desenrolar, sabe? Aqui no final do primeiro capítulo é muito interessante. Eu não vou contar pra vocês porque pode ser spoiler, né? Eu acho que já vai além da premissa. Mas termina de uma forma assim que eu falei, gente, eu vou continuar esse livro agora. Mas não, eu vou manter a minha promessa de ler os outros capítulos e vamos ver se vai ter algum que vai me impactar mais. Mas eu já adianto que eu curti muito essa história. A escrita pra mim é algo muito relevante e eu curti a escrita então da Meg.
e esse tom místico, esses elementos de mistério, então me deixaram muito empolgada para dar continuidade nessa história. Mas vamos lá, né? Agora então eu vou ler o primeiro capítulo de Um Tom Mais Escuro de Magia e volto novamente daqui a pouco. A gente já imaginava que esse desafio iria ser difícil, né? Eu que lute agora. Bom, eu curti também o primeiro capítulo de Um Tom Mais Escuro de Magia. Aqui a gente tem um viajante entre Londres, né? Pelo que eu entendi, existem 4 Londres. A Cidade Perdida é conhecida por todos como Londres Preta. E aí tem a cinza para a cidade sem magia, vermelho para o Império Vigoroso e branco para o mundo faminto. Então foi o universo que me chamou mais atenção nesse primeiro capítulo. E pelo que eu pude entender, existem algumas pessoas que são capazes de viajar entre essas Londres. Como todas são Londres, eu acredito que ou seja uma dimensão diferente, ou talvez uma viagem no tempo em que as Londres são diferentes dependendo do tempo que viaja. Eu acho que não é isso, eu acho que são dimensões mesmo diferentes. E então a gente tem esses viajantes, que é um grupo seleto de pessoas ali que conseguem então viajar entre essas cidades, né? Todas são as Londres. E aqui a gente conheceu o Kel. Também curti muito o personagem, porque ele parece ser aquele tipo de personagem meio sarcástico, sabe? Então eu adoro. E gostei muito, fiquei muito curiosa pra conhecer esse universo. Acho que ainda prefiro o primeiro capítulo de Os Grandes Corvos, pela escrita da Meg, que eu acho que eu gostei mais. De todos esses autores que eu escolhi, a Vi Schwab é a única que eu já conheci escrita, porque eu já li A Melodia Feroz dela, então é uma escrita que eu gosto, que é bem fluida. Mas eu tenho uma tendência a curtir aquela que descreve um pouco mais. E nesse aspecto eu acabei curtindo mais a escrita da Meg Stiefvater. E gostei também do capítulo da Meg ser maior, gente. Eu adoro capítulos grandes. Então assim, ainda não estou decidida. Acho que no final vai pesar aí aquela que despertar mais o meu interesse. Mas por enquanto é isso. Agora eu vou dar uma pequena pausa. E assim que eu voltar então, eu vou ler o primeiro capítulo de Jogos Vorazes. Eu acho que é o capítulo que eu estou mais curiosa pra ler. Porque querendo ou não, acho que é a série mais hypada e que tá novamente na boca do povo por causa do spin-off que vai ser lançado em breve. Depois eu volto então pra contar como vai ser essa experiência pra vocês. Oi, estou de volta. Gente, por incrível que pareça, eu nunca assisti os filmes de Jogos Vorazes, nunca tinha lido nada. Eu, assim, sempre consegui ali meio que de me desviar dos spoilers, porque sempre tive a esperança de ler os livros, depois acompanhar os filmes. Já peguei alguma coisa ou outra, mas a minha memória ela é muito fraca, então eu não lembro de nada do que eu peguei, então isso não vai me comprometer. Tudo foi bastante novo pra mim, né? Aqui a gente tem um futuro distópico, né? Agora a América do Norte é Panem, se eu não me engano, e ela foi dividida em 13 distritos. Só restam 12. Alguma coisa ali aconteceu com o 13º, acho que ele foi destruído pelo governo, se eu entendi direito. E agora restam 12, né? Então a gente tem aqui a Katniss, né? Ela é uma adolescente que ela mora no 12º distrito, num local chamado Costura. E ali é um local muito humilde, onde as pessoas passam fome. Mas pelo que eu entendi, ela é uma caçadora, né? Então ela se reúne com um amigo dela, que é o Gale, que ela considera ele como se ele fosse irmão dela. E eles vão caçar juntos pra tentar alimentar as famílias, né? Mas pelo que eu pude entender, esse é um distrito muito pobre, onde as pessoas sofrem bastante. A Katniss, ela luta pra alimentar a mãe e a irmãzinha, que é menor do que ela, a Prim. E o Gale, ele tem uma família um pouco mais longa, né? Ele tem, acho que 2 irmãos e uma irmã, alguma coisa assim. Então eles se esforçam bastante para conseguir alimentar a família, né? E em meio a tudo isso, é claro que tem o pão e circo, né? Que é oferecido pelo governo, que são os Jogos Vorazes. Então, de tempos em tempos, acho que é uma vez por ano, eles selecionam 2 jovens de cada distrito e jogam ali numa arena para eles se matarem e entreter o povo.
Tudo isso pra mostrar que o governo tem todo mundo na mão, sabe? O governo faz o que quer. Eu não sei se isso é spoiler, eu acho que não. É porque essa história ela já saiu faz tempo e deve estar até mesmo na premissa, eu não li a premissa. Mas o primeiro capítulo, então, termina nessa reunião onde eles escolhem os 2 tributos do 12º distrito, que é sempre uma menina e um menino, que vai então participar dos Jogos Vorazes. E o primeiro nome selecionado é da Prim, da irmãzinha da Katniss. Então eu fiquei, uou! E agora? Só que temos alguns poréns, né? Vamos aos prós e contras. Prós, eu gostei muito que aparentemente os capítulos são grandes. Gente, eu sou fissurada por capítulos grandes. Se os capítulos são muito curtinhos, aqueles livros que os capítulos têm 2 ou 3 páginas, eu acho que a leitura flui mais rápido, mas eu prefiro um capítulo mais longo, sabe? Que se aprofunda nas coisas, né? Eu sou fã de calhamaços, gente, então sou suspeita pra falar. Deu pra dar uma boa noção de como é esse universo, né? Outro pró também foi a forma como o capítulo terminou, então você fica querendo saber o que vai acontecer, gente. Então, assim, eu dei até uma espiadinha no capítulo 2, porque eu queria saber. Mas vamos aos contras. Primeiro, nós temos aqui uma narrativa em primeira pessoa, que não é, assim, o meu forte. Eu gosto muito mais da narrativa em terceira pessoa, como acontece nos Garotos Corvos, e um tom mais escuro de magia. E aqui a gente acompanha a história, pelo menos a princípio, através dos olhos da Katniss. A gente tem uma distopia, gente. Vocês sabem que encarar a distopia não é fácil. E o início me deixou bastante angustiada quando a Katniss, ela descreve a situação. Como se trata de uma distopia, é lógico que você vai encontrar um mundo depreciante. E nos tempos em que nós estamos vivendo, eu não sei se esse é o tipo de leitura que eu preciso realizar, porque eu acho que eu vou sofrer muito com esse livro. Então eu já fiquei angustiada, amargurada. E eu falei, gente, eu não sei se eu vou conseguir encarar esse livro agora. E, gente, não dá pra esperar algo diferente de uma distopia, né? A função da distopia é assustar, né? É mostrar onde a gente pode parar, onde as consequências dos nossos atos podem nos levar. E é sempre uma visão negativa do nosso futuro, né? E como a gente tá vivendo praticamente uma distopia, né? Porque quem poderia imaginar o que a gente tá vivendo hoje? Eu não sei se esse é o tipo de leitura que eu devo fazer agora, sabe? Por mais que eu tenha curtido, tenha ficado bastante presa durante essa leitura e ficado, assim, curiosa com o que está por vir, eu acho que não é o momento de realizar essa leitura. Mas eu curti bastante, mas ainda estou pensando, não defini nada ainda. E agora eu vou para a leitura do último capítulo, que é, na verdade, o primeiro capítulo de Fúria Vermelha. Então, volto daqui a pouco, então, pra contar pra vocês o que eu achei desse capítulo e pra encerrar tudo, então, e definir qual vai ser a minha leitura. Até daqui a pouco. Então eu finalmente finalizei o último capítulo, mas na verdade é o primeiro capítulo de Fúria Vermelha. E eu acho que de todos os livros que eu li, esse provavelmente é o livro que contém a trama mais complexa, porque eu me vi até um pouco confusa. Enquanto os outros livros tinham uma linguagem um pouco mais simples, explicava um pouco mais do mundo, né, já no primeiro capítulo. Esse aqui a gente já colocou a gente dentro da trama. E aí eu fiquei um pouco confusa, mas acho que eu consegui compreender, né? Aqui a gente tem, então, uma sociedade vivendo em Marte, né? Não sei se eles vivem lá há muito tempo, se eles já estão explorando há muito tempo. Pode-se dizer, então, que esse também é um mundo futurístico. E a gente tem ali uma pirâmide social, onde os chamados ouros estão no topo. E na base dela estão os vermelhos. E a gente acompanha o Daryl, que ele é um vermelho, e essa narrativa também funciona em primeira pessoa, né? Ele é um perfurador. E onde ele trabalha, então, nas perfurações, ele mal consegue ver, então, as estrelas do céu ou a luz do sol, né? Só que esse Daryl, ele tem um espírito meio rebelde, sabe? E enquanto as pessoas ao seu redor aceitam a realidade,
e a posição que tem, ele já se revolta um pouco mais, ele quer dar uma situação melhor pra sua família, pra sua esposa. Ele é um garoto muito jovem, ele tem 16 anos, e os casamentos lá acontecem muito cedo, né? A esposa dele também tem 16 anos, né? Então, deu pra perceber ali que ele se acha um pouco mais inteligente do que os outros, que ele tá um pouco revoltado com a situação dele, e que ele é até um pouco arrogante por causa disso, né? Como a gente tem aqui uma sociedade precária e um personagem que luta pra dar condições melhor pra família, deu até pra fazer um paralelo entre Jogos Vorazes e A Fúria Vermelha, né? Gente, eu adoro tramas complexas, apesar de ter ficado bem confusa com esse início e ter achado alguns outros inícios mais impactantes, eu fiquei bem, assim, intrigada com toda essa complexidade que, a princípio, o primeiro capítulo me mostrou. E o Daryl, ele parece ser o tipo de personagem cinza, que não é um mocinho propriamente dito. Acho que ele pode fazer muitas coisas aí para poder ir aonde ele quer. Então achei bastante intrigante e promissor essa trama e esse personagem. Então, gente, chegamos ao final. Eu tenho a difícil tarefa de escolher qual livro eu vou dar continuidade. Apesar de ter ficado muito curiosa, eu acho que a princípio eu posso descartar Jogos Vorazes. Não vai ser o momento que eu vou conhecer essa história, porque eu vou esperar a nossa situação melhorar um pouquinho. Porque diante desse cenário de pandemia, gente, não dá. Eu preciso de leituras assim pra me distrair, sabe? E não ficar imaginando cenários piores do que a gente já está. E nós temos então Os Garotos Corvos, Um Tom Mais Escuro de Magia e Fúria Vermelha. Eu estou realizando a leitura de um outro livro que é um calhamacinho, que é um pouquinho maçante e tá ali me proporcionando muitas informações por ser o final de uma série, que é Céu de Pedra, né? Da N.K. Jemisin. E eu acho que vai ser legal conciliar essa leitura com Os Garotos Corvos, porque apesar de ter gostado bastante da escrita, né, da Meg, acho que é uma escrita fluida, né? E eu acho que essa não vai ser uma leitura cansativa. E é uma história mística que tem muitos elementos de mistério e eu realmente fiquei comovida por essa história e acho que no momento ela vai ser perfeita para conciliar então com outras leituras, né? Se tudo der certo, então vou tentar ler Um Tom Mais Escuro de Magia e também Fúria Vermelha, talvez nessa ordem ainda esse ano, tomara que dê certo. Mas eu gostei muito dessa experiência. Não vou fazer de novo, porque, gente, não dá pra você pegar séries que são tão hypadas e que a gente sabe que são boas, porque não é à toa que a maioria das pessoas gostam, e gerar esse conflito ali pra escolher, mas acho que deu tudo certo. Então, quem estava torcendo para Os Garotos Corvos pode ficar feliz aí, porque eu vou começar a ler ele em breve, talvez hoje, porque eu estou curiosa. Mas, se você quiser saber a minha opinião completa sobre esse livro, é só acompanhar o próximo vlog, então, que aí vocês vão ficar sabendo tudo sobre as minhas últimas leituras, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham sofrido comigo, mas sobretudo foi muito divertido. E roteiro pra que te quero, né, gente? Porque eu coloco as coisas aqui, esqueço de olhar, esqueço de falar, mas eu deveria ter falado lá no início que eu vi esse vídeo nos canais da Tami, do Resenhando Sonhos, e também no canal da Patrícia Lima. Vi também em outros canais do Booktube gringo, mas eu acho que eu vi primeiro no canal delas. Então vou deixar o vídeo delas aqui na descrição se vocês também quiserem conferir. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar o vídeo com os amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações do canal. Até o próximo!